Vamos ler as Escrituras Sagradas para a meditação de hoje. E eu convido a igreja para se posicionar em pé na carta, no livro de Apocalipse, capítulo 2, de 1 a 7. Apocalipse 2, de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio das 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Podeis assentar. Vamos orar. Convido o reverendo Naor Garcia para que peça a bênção de Deus para a exposição da palavra. Nosso bondoso Deus, nosso Pai, louvamos-te e bendizemos-te de todo o nosso coração, porque nos dás o privilégio e a bênção de nos reunirmos como igreja tua neste tempo, para o culto de louvor e de adoração. Recebe, Senhor, a gratidão dos corações daqueles que te buscam neste momento. E agora, Senhor, nós pedimos que pela tua graça e misericórdia, tu abras os nossos corações, o nosso entendimento, a exposição da tua palavra. Que o teu servo seja instrumento nas tuas mãos. E que o teu recado, Senhor, seja claro para todos nós. E que ele possa nos fazer bem, fazer-nos crescer, progredir, fortalecer na vida espiritual, para que nós vivamos para a tua honra e para a tua glória. Ouve-nos, ó Deus, atende-nos, nós te buscamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre voltando ao primeiro amor. Estamos nos aproximando do aniversário da Igreja Filadélfia. E se Jesus escrevesse uma carta à nossa igreja, é claro que dentre as 7 cartas do Apocalipse há uma carta endereçada à Igreja de Filadélfia. Eram igrejas existentes. Nós não esposamos a ideia de que cada igreja represente uma época da história. Não, aqui são características das igrejas em diferentes tempos. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso, uma das mais importantes igrejas daqueles dias. No tempo de João, o autor, a cidade de Éfeso era um dos maiores portos da Ásia e tinha algumas distinções políticas. Era uma cidade livre, podendo ter sua jurisdição, inclusive um tribunal, e se caracterizava principalmente por ser um centro de culto
da deusa Diana, chamada Diana dos Efésios, também chamado Artemis, que a versão autorizada coloca como Diana dos Efésios. Foi o lugar em que o apóstolo Paulo permaneceu por mais tempo e chegou ali a enfrentar um conflito, porque com o avanço da pregação do Evangelho, os que faziam réplicas, miniaturas da deusa Diana, estavam vendo seus negócios decaírem. E um deles disse, um Demétrio, um homem chamado, houve grande alvoroço, uma pessoa chamada Demétrio, que fazia prata, nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocou a multidão, todos da mesma profissão, e disse: senhores, sabei que desse ofício vem a nossa prosperidade. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que em toda a Ásia e o mundo adoram. Nós sabemos que houve uma grande perturbação social e foi difícil acalmar a multidão, porque a pregação de Paulo ia minando realmente os lucros desses artífices, e principalmente Demétrio, que era o mais reconhecido, que fabricava nichos dessa deusa, que eles consideravam deusa, chamada Diana. E é nessa cidade de Éfeso que havia a igreja a qual Jesus Cristo, através de João, agora está endereçando esta carta, chamada Carta à Igreja em Éfeso, na cidade de Éfeso. Além do mais, prosperava naquela cidade muita insegurança, porque muitos criminosos se refugiavam. Quando chegavam naquela área do templo, eles se sentiam protegidos. E também havia a questão da imoralidade, havia as prostitutas, chamadas prostitutas cultuais. Então, é nesse contexto que o apóstolo Paulo trabalhou, teve as suas dificuldades, mas a igreja de Éfeso é notável, porque num solo tão difícil prosperou uma igreja poderosa. E ali esteve João por muito tempo, fez dali a sua residência, e conta-se que inclusive quando idoso ele era levado, já não podia caminhar, para participar dos trabalhos da igreja. Foi ali que Paulo também se encontra com Áquila e Priscila, que tinham um ofício semelhante ao dele, eram fazedores de tenda. Foi ali que Apolo também esteve nesse lugar, e também Timóteo teria sido nomeado bispo. Então, é nesse contexto, e para essa igreja que começa de uma forma em muitas dificuldades, mas que prospera pela pregação e ação do Espírito Santo de Deus, é que é endereçada essa carta, chamada Carta à Igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve essas coisas, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Essa interpretação dos candeeiros, nós já no capítulo 1 está muito clara, e a Bíblia se auto-interpreta. Diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que visse na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os seus pastores, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Talvez houvesse mais que um pastor para cada igreja, mas ali seria aquilo que normalmente era um dos pastores responsáveis ali. Então, é aquele que tem nas mãos direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, diz: conheço as tuas obras. Os candeeiros são as igrejas. E quando ele diz conheço as tuas obras, é porque ele anda no meio da igreja. E tem um conhecimento exaustivo, um conhecimento total da vida da igreja, mesmo porque também nesse livro, na visão do Cristo glorificado, quando descreve aqui a pessoa de Cristo,
que fala que seus cabelos eram brancos como a alva lã, isso é a sua antiguidade, como a neve, os olhos como chama de fogo. Então os olhos de Cristo eram olhos penetrantes e que estavam vendo as situações pelas quais as igrejas estavam passando, de perseguição, quando havia martírio. E quem se identifica aqui é o próprio Cristo, que escreve a essa igreja dizendo: eu tenho as 7 estrelas na minha mão. E também eu ando no meio das igrejas, e eu conheço muito bem, conhecia todas, e particularmente estamos falando aqui da igreja de Éfeso. Então, essa igreja, ele tem a ela um elogio a pessoas que se sentem mal com o elogio. Eu creio que é uma deficiência. Quando o elogio é comedido, é sincero, ele é alguma coisa encorajadora. Agora imagine uma igreja que recebe um elogio do próprio Cristo. Porque geralmente a pessoa sempre vê um lado negativo, mas existem algumas coisas boas. Quantas coisas boas nós temos na nossa igreja? Vamos refletir nesse tempo, no nosso casamento, na nossa família. É claro que é pela misericórdia, é pela graça de Deus, mas essas coisas devem ocupar o nosso pensamento e devem ser coisas destacadas. Eu creio que ao longo desses anos, se nós estamos aqui, eu sempre digo isso, é devido a algumas pessoas que permaneceram fiéis. É devido a esse trabalho é que nós estamos aqui nesse presente. Ele diz: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. Eu creio que labor aqui é mais que obras, não só as obras, mas aquele trabalho intenso, e era um trabalho continuado, um trabalho perseverante, e eu creio que não é isso que nós conhecemos hoje como uma paciência até doentia, mas aquela perseverança de um soldado que luta debaixo de condições adversas, de frio, no ardor da batalha. Era uma igreja que tinha coisas admiráveis e que Jesus não estava alheio à vida dessa igreja. Meus irmãos, é um desafio para todos nós, quando estamos por completar mais um ano da nossa existência como organização, que nós procuremos também, aos olhos de Cristo, demonstrarmos algumas coisas que mostrem o nosso empenho, a nossa consagração. E essa igreja tinha realmente essas coisas admiráveis. Ela havia também eliminado homens maus, diz que não pode suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e que os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Ela tinha os seus critérios, os seus testes, para provar se realmente aqueles homens que se introduziram. E Paulo, quando despede-se da igreja de Éfeso, lá de Mileto, ele chama os presbíteros de Éfeso, ele diz: eu sei que depois da minha partida entrarão sorrateiramente pessoas que, como lobos, vorazes, eles não pouparão o rebanho. A igreja sempre sofre ameaças internas e ameaças externas. João Calvino disse que o pastor tem a vara e o cajado. A vara, o cajado para pastorear o rebanho, e o cajado para espantar os lobos. E era exatamente isso que essa igreja realizava. Ela não suportava homens maus que se introduziram e que se autodenominavam apóstolos. Aqui apóstolo não tecnicamente o nome 12 apóstolos, mas quer dizer enviado. Como pessoas hoje também se autodenominam, pessoas que julgam, uma posição que realmente é puramente imaginária, não conferida. É possível que se pense que essa igreja então era uma igreja perfeita, porque não é isso que nós estamos querendo, estamos lutando. E geralmente nas igrejas modernas existem muitas pessoas que são exemplos de fidelidade, de labor, de perseverança. Não são todos. Essas pessoas marcam as igrejas pelas quais passam, porque alguns se destacam pelo seu trabalho, mas nem todos. E quando nós dizemos trabalho, não significa apenas aqueles trabalhos
que se realiza intramuros, dentro das quatro paredes, mas o testemunho e da vida que se dá na sua atividade profissional, educacional, em quaisquer partes que estejam, pessoas realmente que marcam pela sua fidelidade, pela sua consagração à obra de Cristo. Na verdade, essa igreja, dá para se pensar que era uma igreja talvez perfeita? Não. Havia apenas uma coisa que foi observada em contraposição, que são palavras de Jesus assim: tenho porém, esse porém, adversativa, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, que abandonaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, essa igreja, ela, apesar de ter sido pastoreada por homens como João, fundada por Paulo, talvez, não digo fundada, fez seu trabalho ali, a presença de Timóteo, e Áquila e Priscila, e Apolo, que esteve por ali, tantos outros, como Deus operou maravilhosamente, ela, podemos dizer que perdeu o que nós podemos chamar, talvez, tem vários sentidos, mas podemos pensar no seu primeiro entusiasmo. E isso acontece com o passar do tempo, não deveria acontecer, À medida que o tempo passa, nós deveríamos ser mais fiéis e termos assim um crescimento em termos de consagração, de amor a Deus principalmente, e as coisas referentes ao reino de Deus, do qual a igreja é realmente da maior importância. É muito tolo a pessoa dizer: eu sou muito fiel a Deus, mas eu não tenho comunhão com a igreja. João Calvino observou, e isso está certo, que ordinariamente não há possibilidade de salvação fora da igreja. Quando Deus salva alguém, Ele inclui na igreja. Somente extraordinariamente. Normalmente, quando alguém se converte, ele quer se batizar, ele é inserido na comunidade da fé, e ele nasce por uma obra de Deus, ele não precisa fazer nada para o novo nascimento, mas assim como a criança precisa se exercitar, ele precisa também agir, e esses sintomas de vida devem estar presentes. E essa igreja, ela que tinha até um elogio da parte de Cristo, sobre perseverança, sobre o labor, sobre obras, sobre ortodoxia. Eu tenho medo de algumas pessoas ortodoxas, mas que não têm o amor. Falta-te uma coisa, fala, mas falta pouco. Não, falta tudo, meus irmãos, porque é o caminho mais excelente. Profecias cessarão, tudo. Nós temos que ser ortodoxos, mas temos que, o amor de Cristo tem que inundar a vida das famílias, das pessoas, da igreja, e essa igreja estava perdendo o seu primeiro amor. Nos lembramos de Jeremias, o profeta chorão, identificado com o seu povo. Quem se identifica com o povo de Deus? Quando muitas pessoas querem ir às igrejas, e acham às vezes que fazem um favor, quando Deus diz: quem você quereu só pisardes nos meus atos. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, para louvar a Deus, e não é para beneficiar o pastor ou quem quer que seja. É Ele que predispõe os nossos corações, é nós que precisamos de Deus, e é muito triste ficar pedindo às pessoas e forçando-as, porque nós temos aprendido que devemos servir a Deus com alegria. E o profeta Jeremias diz: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que Sidão semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Então Jeremias está dizendo aqui, e fazendo uma bela figura do povo aqui como uma noiva. Diz: lembro da tua afeição quando era jovens, e do teu amor quando noiva, e como me seguia no deserto, no lugar inóspito. A palavra deserto no grego é anidro, isso é lugar sem água.
E nós temos visto o Brasil, quando passou por essa crise de falta de água, imagine o deserto. Mas Israel seguia, mesmo no deserto, e numa terra em que não se semeia. Apesar das dificuldades, Israel era como uma noiva quando havia afeição. É muito fácil lembrar de quando aqueles que não tiveram o privilégio de nascer num lar, nós chamamos berço evangélico, né? Não tem berço evangélico, né? Mas que já nasceram nos caminhos do Evangelho, as pessoas se converteram após um tempo. E essas pessoas pareciam que iam levar tudo realmente pela frente. Às vezes ficavam até um pouco inoportunas, né? Mas era o amor, era uma explosão de alegria, de júbilo, por ter encontrado a pérola de grande valor, por ter encontrado o tesouro precioso. Mas isso pode arrefecer com o passar dos anos, quando não deveria. E é o que Jeremias está reclamando do povo, e é o que a carta aos Efésios está dizendo: eu tenho contra vocês esse fato, vocês perderam o primeiro amor. Que pena. Um casal pode continuar vivendo a vida em comum, quase que por uma obrigação, porque não deve se separar a não ser pela morte, mas quando o amor se vai, isso fica realmente uma tragédia, não é? É a coisa mais triste quando não existe amor, e as pessoas hoje dizem: bom, nós não nos amamos mais, mas se amaram, se seduziram quando eram jovens, e o passar do tempo foi realmente fazendo com que esmorecesse. Perderam o primeiro amor. Que não se diga isso da igreja Filadélfia. Agora, quando se diz da igreja, não vamos dizer de alguns que ainda estão nesse primeiro amor. De pessoas que investem o seu tempo, os seus recursos, os seus talentos, que exercem os seus dons. Que não se diga isso da igreja como um todo, porque alguns são assim, mas seria bom que todos nós fôssemos assim, que nós tivéssemos esse empenho para que a igreja fosse cada vez mais à frente, e nesse sentido de urgência, porque diz que a noite vem quando não se pode trabalhar. Jesus foi movido por esse sentido de urgência, e nós temos visto irmãos, são colhidos repentinamente, mas fizeram a sua parte, escreveram realmente na história dessa igreja aquilo que poderiam. Isso deve ser uma obra do Espírito Santo, porque não adianta também o pregador ficar cobrando, insistindo, se não houver realmente um reavivamento e as pessoas não voltarem a esse primeiro amor. Alguém, comentando esse texto, diz: acabou a lua de mel, né? Então, enfrenta-se a rotina, as lutas próprias de um casamento, criação de filhos, às vezes problemas financeiros, lutas, e o casal não se cuida, e passou aquele período de lua de mel, de sonhos, mas não é esse o plano de Deus, não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. E pode ser que não somente em relação a Deus e a sua igreja, ao seu trabalho, mas em relação ao amor que deve existir também entre nós outros, também por extensão. Hoje, nós não tivemos a escola bíblica dominical da forma costumeira, tivemos tão somente a parte devocional, e ficou liberado para os irmãos que pudessem se deslocar até o cemitério para despedir, para abraçar nossa irmã Doralice, grande Mateus, que perderam seu irmão com apenas 47 anos. O Júnior, como era conhecido, pai de 2 meninas, uma de 9 e de 11. No passado também frequentou esta igreja. E nós vamos orar pelas pessoas que por aqui passaram. Eu creio que nós devemos incentivar esse trabalho. Jovens e pessoas que aqui estiveram. E fiquei pensando se era importante cancelar um momento de aula, de exposição, num dia de domingo. Meus irmãos, eu tenho vergonha de pensar que nós já cancelamos para o dia de futebol da Copa do Mundo. Tá?
talvez mais por questão de segurança do que por outro motivo, que é um sistema corrupto, que é algo de valor tão invertido nesse país, né? E pensei que seria muito mais produtivo e que Deus se agradaria muito mais que os irmãos que pudessem estivessem lá naquele horário, numa situação que não se repete, porque me lembrei da parábola do bom samaritano. Quando alguém estava caído, ali passaram os religiosos, o sacerdote e o levita, e não puderam demonstrar os cuidados necessários para com o ser humano, não importando se era um judeu, se era um gentio, era simplesmente um ser humano. E eu fiquei pensando que não seria próprio de uma igreja que se chama Filadélfia, que vem do verbo filéu, de amigo, e adelphos, irmão, né, que quer dizer o amor de irmão, nós deixarmos alguém numa situação de despedir de um parente querido, e nós estarmos aqui estudando a palavra de Deus, que nós amamos a palavra de Deus, que nós gostamos de nos reunir de domingo de manhã, que nós queremos consagrar o domingo por inteiro, não apenas parcialmente, de manhã e à noite, mas sentimos que deveríamos estar ali. E eu creio que essa é a vontade de Deus, que uma igreja seja ortodoxa, mas que uma igreja não perca realmente a visão do amor, do carinho de uns para com os outros, porque é muito triste ver uma pessoa religiosa, mas cujo coração é um coração empedernido. E eu creio que vamos alcançar os propósitos de Deus para a vida dessa igreja na medida que nós sentirmos isso, que nós temos que voltar ao primeiro amor. Quando havia menos gente nas igrejas, talvez a vida fosse mais intensa. Talvez a pessoa pense, se eu faltar, vai ter muito pouca gente, né? Agora, se eu faltar, ninguém vai perceber. Eu já fui muito à escola dominical, não preciso mais, né? E alguém fala, quais os planos, reverendo, que o senhor tem para essa igreja? Bom, os planos para a igreja não é do pastor, os planos são de Deus. De uma igreja viva, uma igreja operante. O dia que não tiver nenhum assento vazio mais aqui, que não couber, que os cultos de quarta-feira estiverem bem frequentados, que a escola dominical for valorizada, e que um grupo de irmãos disser, nós queremos fundar um outro trabalho, nós não queremos divisão, nós temos vergonha do sectarismo, nós temos vergonha do número de igrejas que tem, porque algumas bem intencionadas, mas outras próprias de divisão, isso nos envergonha. Então, nós partiremos para, a igreja partirá, né, para um novo campo, para aumentar essa área de que as pessoas possam trazer mais pessoas para Cristo, mas os planos de Deus para a igreja é que ela possa realmente louvar a Deus de coração, não só porque nós temos uma boa música que nós gostamos, mas louvar a Deus de coração, proclamar os feitos daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, falarmos de Cristo. As pessoas falam, pastor, por que o senhor não conta um pouco do Paraguai? Eu tenho muita coisa para contar. Uma das coisas que eu tenho para contar é que eu tenho vergonha de falar que fui missionário, porque eu fui 2 anos apenas, né? naquela situação. Trabalhei em outros lugares também como missionário. Mas nós não estamos aqui para falar da nossa experiência pessoal, estamos aqui para falarmos da experiência de Cristo. E o apóstolo Paulo, que trabalhou na igreja de Éfeso, o amor de Cristo me constrange. A igreja tem que ser centralizada em Cristo, tem que ser ortodoxa. Mas esse amor tem que ser evidenciado na vida das famílias. Marido e mulher têm que se amar e procurar realmente saber qual o seu papel. Os pais amando seus filhos, os filhos amando os pais. Mas essa igreja aqui tinha perdido, eu creio que mais o entusiasmo pela comunhão. Então, quando perde esse amor, cai a vida devocional. Não se lê mais a Bíblia. Não é somente ler livros, nós lemos muitos livros. Nós temos que ter uma cultura livresca, é muito bom, né? Mas nós temos que ler muito a Bíblia, as Escrituras Sagradas. A oração, o ouvir da palavra, a Santa Ceia e a participação como rebanho. Os cristãos se amavam tanto que eles iam realmente para ouvir a palavra de Deus, mas iam também para se encontrar. Eu já contei aqui recentemente
de uma pessoa que não temia a Deus, né? É uma ilustração interessante, mas ele gostava de ir à igreja. Então o filho perguntou para o pai, porque os filhos nossos, eles percebem quem somos e eles olham para nós. Por que o senhor vai à igreja, o senhor nem crê em Deus? Ele falou, é porque eu tenho um amigo lá, e eu gosto tanto desse amigo, ele vai lá para ouvir a palavra de Deus, e eu vou lá para ver esse meu amigo, lá me encontro com ele. Bom, é melhor encontrar com um amigo do que encontrar na igreja, do que encontrar no jogo de baralho ou em outros lugares quaisquer, não é? É muito interessante nós termos assim. Então, essa frequência é importante. Diz que não abandoneis a vossa congregação como é costume de alguns. Isso é um sintoma de que o amor já não é mais o mesmo. Quantos sacrifícios nós fazíamos? Não tínhamos carro, não é? Era tudo mais difícil, o trabalho era mais difícil, mas as pessoas queriam ouvir a palavra de Deus, as pessoas tinham sede de se reunirem, as pessoas se amavam. Na igreja primitiva eles procuravam se ajudar mutuamente, e esse interesse para que a igreja possa ir à frente, não como uma empresa, mas como um organismo vivo, cheio do poder de Deus. Meus irmãos, aos elogios, mas há esse ponto nevrálgico e triste, perder-se o primeiro amor. Analisemos a nossa vida como era no costume, no início, quais eram as nossas práticas, quais eram as nossas ênfases, qual era a nossa disposição. Mas há uma receita para essa igreja, porque é muito importante que nós falemos as nossas dificuldades, enfrentemos as nossas dificuldades. Mas, diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, se não venho a ti, moverei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. O que é mover o candeeiro? É uma descaracterização da igreja. Deixa de ser igreja, pode ser até um ajuntamento, se ela não voltasse à prática das primeiras obras. Então, lembra-te, pois, de onde caíste. Toda a volta começa com essa lembrança, com essa memória. O filho pródigo, ele caiu em si, ele se lembrou. A verdade, ele não se dá a queda dele lá quando ele está lá, que nós chamamos no fundo do poço. Lá era a consequência, ele já tinha caído antes. Quando no coração dele ele teve coragem de chegar para um pai, para o seu pai dizer, dá-me a parte da herança que me cabe. Ele já vinha armazenando no seu coração esse sonho de cair fora. Então ele realiza isso. O que vai acontecer depois é apenas um desdobramento, até que a pessoa possa, como diz aí fora, sofrer todas as consequências. Então volta depois ao quebrada, depois de ter perdido tanto tempo. Mas o ponto principal é esse: lembra-te. Mesmo nós nos lembramos, meus irmãos, como da nossa infância, como nós éramos mais puros, como nós éramos mais bons, não é? Como nós éramos mais inocentes, num bom sentido. Esse mundo, ele tem uma capacidade de ir desestruturando o nosso ser. Então é preciso lembrar realmente da onde nós tivemos dificuldades. E diz agora: arrepende-te. Esse moço, o filho pródigo, se arrependeu. E arrependimento, ele tem que ser um quebrantamento. E arrependimento sem que haja também atos que demonstrem arrependimento, não é um verdadeiro arrependimento. Nós estamos vendo aí hoje que muitos homens que deveriam se arrepender do crime que cometeram essa nação, não só lesando os bens públicos, que não são públicos coisa nenhuma, são nossos, né, dos nossos recursos, mas também criando na mente de toda uma geração que vale a pena para eles, né, agir da forma como que agiram. E a Bíblia diz que nós não devemos ter inveja do ímpio. Esses homens estão partindo para a delação premiada para diminuírem as consequências.
mas muitos não demonstram arrependimento. Só um outro dia que ameaçou chorar um pouco, porque ficou preocupado com o que poderia acontecer com os seus netos. Né? O ser humano é assim, tem pessoas que só preocupam com os seus netos, com a sua família, com os seus filhos, né? Não se preocupa com o seu próximo, com o seu semelhante. Então, o filho pródigo se arrepende, e aqui nós vemos esses 3 passos. Lembra-te, use a sua memória, para ver quando é que você que ia caminhando tão bem, que você tinha tanto entusiasmo, que você tinha tanto amor, e de repente alguma coisa aconteceu e diz, não é tão importante isso não, hein? O que eu vinha fazendo, eu tenho coisas mais importantes a serem feitas. Éfeso, meus irmãos, tinha ali uma heresia muito ruidosa, que era dos nicolaítas, que era muito semelhante, até existe uma sinonímia entre o nome Balaão e Nicolaitas, de Nicós, conquistador, e Laós, povos, Bela no hebraico, e Ran, de povos. Né? Tenho, todavia, contra ti, aqui numa outra igreja de Éfeso, de Pérgamo, mas nos ajuda, pois tem os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas dentro dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E era uma doutrina semelhante ao dos nicolaítas, né? Que ensinava, que criava armadilhas, né, para o povo de Deus, Esse templo de Diana era um templo muito sedutor, né? Porque era o centro da vida social. E então as pessoas iam para aquele lá, e os nicolaítas, que ensinavam a doutrina de Balaão, eles argumentavam mais ou menos dessa forma, né? Que a lei não era importante, que a lei havia cessado, e a lei sempre vigorou e vai vigorar nesse sentido de que ela não tem um caráter punitivo, mas ela tem um caráter normativo para o povo de Deus. A lei expressa a santidade de Deus. Então, eles usavam da liberdade e diziam, a matéria também não é importante, importante é o espírito. Então eu posso fazer o que eu queira com o corpo, eu posso comer carne sacrificada aos ídolos, eu posso participar das imoralidades do templo de Diana, e de tudo aquilo, principalmente a questão de comidas e outras coisas mais. E, na verdade, eles não tinham essa concepção realmente da lei como um espelho. E por isso, eles estavam também correndo muito risco, né? Mas eles estavam firmes nesse aspecto. Tem, contudo, a teu favor que odeie as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Eles estavam ortodoxos, né? E as pessoas gostam muito às vezes, olha, a igreja é ortodoxa, é ótimo, né? Mas tinha realmente essa falha. Tenho, porém, contra ti, que perdesse o teu primeiro amor. Mas se eles se emendassem nesse aspecto, que eu acho da maior importância, eles teriam uma recompensa. Diz assim, quem tem ouvidos, ouça, além de não serem descaracterizados como igreja, diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O ouvido é o órgão mais passivo e o mais importante. É preciso nós aprendermos a ouvir. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aqui nós encontramos 2 expressões, árvore da vida e paraíso de Deus. Jesus disse ao ladrão arrependido, hoje você estará comigo no paraíso. Paulo menciona que teria ido até o terceiro céus, né? Paraíso, ouvido coisas a respeito das quais não falou, né? Ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, mas o fato é que essas 2 coisas estão interligadas, árvore da vida e paraíso. A palavra paraíso originalmente é uma palavra persa, né? E estava também ligada à questão do jardim,
A Septuaginta, quando usa a palavra jardim, regularmente usa com referência ao jardim do Éden, que é a tradução do Velho Testamento para o grego. Mas também nós encontramos outras referências a jardins. No caso de Salomão, um homem que caiu numa profunda depressão, porque ele achou que ia encontrar satisfação nas coisas debaixo do sol. Mas uma das coisas que ele diz: eu plantei jardins com árvores frutíferas. Ele teve música, teve tudo que seu coração imaginou, né? Ele diz: tudo é vaidade. Mas a palavra aqui, paraíso, nesse paraíso, bem no centro, há um jardim da árvore que, se Adão tivesse comido, seria quase a confirmação, né, da sua felicidade. Mas ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e foi expulso do jardim. E há quase que uma ansiedade nesse sentido nossa, de pensarmos nessa recompensa. O que ele está dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça. Ao vencedor, essa igreja que estava em muito boas condições, muito melhores que muitas outras igrejas, mas tinha esse ponto falho de: se você vencer, eu vou dar que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E quero concluir o sermão concluindo também com a parte final do livro do Apocalipse, que diz que no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para as curas dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome deles. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz e candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, no meio da praça está a árvore da vida. Isso quer dizer alimento, sustento, vitória, vida no verdadeiro sentido. Diferentemente do que as pessoas podiam usufruir lá no templo de Diana, naquela vida social decaída e perversa, o que Deus oferece realmente é vida eterna, é satisfação, é o jardim, é o paraíso. E essa é a recompensa prometida a uma igreja que tinha tantas coisas boas. Meus irmãos, eu tenho que admitir que Deus tem sido misericordioso comigo, né? Me sinto bem, nem todos os colegas têm o privilégio de ser pastor numa igreja como esta, né? Que tem tantas pessoas consagradas, tantas coisas que estão lado a lado, trabalhando, servindo. Mas eu creio que, lamentavelmente, nós temos que dizer isso. Talvez não nos falte ortodoxia, mas nos falte um pouco mais de amor. E talvez aquele amor que já tivemos no passado. Na vida de alguns, na vida da igreja como um todo, e diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Diz: e ao vencedor. Existe realmente a bênção aqui figurada, é claro, dessa árvore da vida. A vida na sua plenitude, do alimento, do sustento, da vitória, que somente Jesus pode nos dar. Às vésperas desses 53 anos de aniversário da nossa igreja, não é só o pastor, o conselho que espera. É Jesus Cristo que escreveu essa epístola. Diz aqueles que têm ouvidos, porque muitos não têm ouvidos, porque muitos não querem ouvir. É Ele que nos convida para que esse amor possa ser recuperado. Que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas, colocar cada coisa no seu devido lugar, e possamos realmente estar preparados para recebermos essa recompensa, porque Deus não deixa sem recompensa, principalmente aqueles que lutam pela sua causa, pelos interesses do reino de Deus. Embora a salvação seja pela graça,
Mas aqueles que vencem, eles estarão plenamente satisfeitos. Já estamos satisfeitos em Cristo, mas ainda carregamos as deficiências próprias desse período que antecede aquele final de coisas que será realmente na sua plenitude, posto que estaremos livres de toda a nossa corrupção. Que Deus nos abençoe.